Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Venho aqui nesta manhã de sábado, 19 de julho de 2025, exatamente 12h30, gravar esse vídeo aqui para vocês, para comunicar uma mensagem que o Pai me entregou esta manhã, do qual ele nem me deixou sair da cama direito. Ele chegou para mim e falou: filha, anota o que eu vou te dizer. E assim eu fiz. Tem mais ou menos uma semana que eu tenho compartilhado palavras que o Pai tem direcionado a mim. Na verdade, acho que é um pouco mais de uma semana. Tá dando quase 10 dias, né, Espírito Santo? A primeira mensagem foi dia 10 de julho, onde eu compartilhei lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, por favor, siga, porque lá eu consigo estar muito mais ativa, eu consigo estar muito mais presente nas redes sociais. Aqui no YouTube eu venho realmente só quando Deus fala: filha, vai pro YouTube. Eu tenho respeitado esses tempos de Deus sobre a minha vida. Então, pois bem, se vocês quiserem ter depois acesso a essas mensagens, vão até o meu Instagram, dá uma olhada nesses posts, eles são recentes. Na primeira mensagem o Senhor falava, vocês acham, ele perguntava, né, eu estava numa conversa íntima com ele, onde ele falava comigo: você acha que só a política mundial será abalada por mim? E ali Deus me entregava um texto, o Senhor me entregava um diálogo que eu tive internamente com ele. E depois, logo em seguida, ele falava uma nova mensagem para mim, uma semana depois, basicamente, alguns dias depois. Não uma semana depois, mas acredito que alguns dias depois ele chegou para mim e falou assim: aperte os cintos, onde eu tive uma experiência com o Senhor. Acredito que foi num domingo, na viração do dia, eu senti a palpável presença dos anjos chegando sobre a nação brasileira. E ali ele falava comigo: aperte os cintos, aperte os cintos, aperte os cintos. E ele me mostrava os anjos chegando em comboio, um comboio mesmo, eram muitos anjos com formas, jeitos, armas espirituais diferentes, assim, da qual eu nunca vi. E ali o Senhor, ele repetia de forma incansável para mim: aperte os cintos, e eu compartilhei no Instagram. E esta manhã, ele voltou a falar comigo e ele falou: filha, anota tudo que eu estou te dizendo e proclame esta palavra até onde você conseguir proclamá-la. Então, eu estou obedecendo ao Senhor neste momento, liberando algo celestial, trazendo para vocês um descortinar espiritual dos dias que nós estamos vivendo sobre a nação brasileira e dos dias que nós viveremos. Porque o Senhor começa agora, no mês de julho de 2025, mas isso é um movimento que vai continuar. E tem um prazo? Não, ele não me falou de um prazo. A única coisa que ele disse para mim no texto é: de agora não passará. Então, eu peço a você que quando for acessar isso tudo que eu for ler, ore, põe à prova tudo, retenha o que é bom, medite no Espírito, busque o Espírito Santo, busque direcionamento do Pai. E se isso falar ao seu coração, se prepare, suba a torre de vigia, porque ele tem levantado o remanescente dele, ele tem falado comigo incansavelmente do remanescente. Ele todos os dias fala do remanescente: filha, ore pelo remanescente, filha, proteja o remanescente, cubra o remanescente, e é o que eu tenho feito. E mais uma vez ele entrega algo aqui poderoso, não só para a nação Brasil, mas como também para todo o remanescente dele. Eu me coloco aqui diante de vocês agora, meus amados irmãos em Cristo, do YouTube que está vendo este vídeo, com muito temor diante de Deus acima de todas as coisas, mas acima de tudo também obedecendo. Eu não estou numa posição confortável, porque falar aquilo que o Pai me fala nem sempre nos coloca numa situação prazerosa ou confortável. São muitas sensações e emoções que se misturam, são sentimentos do céu se misturando com os meus sentimentos. Ao mesmo tempo que eu sou tomada de muito temor e tremor, eu também tenho que zelar pela obediência daquilo que Ele me confiou. Pois bem, eu vou ler a mensagem para vocês a partir de agora. Deus disse para mim: assim como as águas são agitadas pelo vento, assim será o Brasil nos próximos dias. Mais uma vez digo a vocês, povo brasileiro, apertem os cintos. Suportem um pouco mais. Para superabundar a graça, o pecado tem que abundar. Por um pouco mais de tempo, continue o porco a nadar na sua lama e o leão devorador a devorar. Por um pouco mais de tempo, breve tempo. Não mais vocês serão governados por chacais e hienas, assim diz o Senhor. Apertem os cintos. Estou entrando com o meu exército a favor de vocês. Continue orando, suplicando, chorando, rasgando o coração por esta nação. A oração de vocês está subindo às minhas narinas. Elas estão sendo aceitas na Assembleia Divina. As orações de vocês são petições no mundo espiritual. Há uma balança sobre o Brasil onde tudo está sendo pesado. Ajudem a aumentar o peso do lado da justiça através das suas orações e súplicas sinceras. Estou descendo com a minha destra poderosa sobre o Brasil, quebrando o jugo opressor e trazendo à tona o que está escondido desde o dia do seu nascimento.
Minha destra está revirando a terra e tudo que está em oculto nela. O sangue dos inocentes clamam da terra a mim. Aguentem firmes, não se espantem com o que acontecerá nos próximos dias. Não se esmoreçam, não desanimem, mas perseverem. Continuem firmes, joelhos no chão, até que o trono de Satanás seja arrancado fora desta nação. Transformarei vocês. Vocês serão luz para as nações. Não mais existirá corrupção, mentira, idolatria. No lugar da desonra haverá dupla honra. Eu ouvi a súplica dos santos desta nação. Meus ouvidos se inclinou para ouvir os justos desse lugar. Uma coisa eu digo a vocês, desse ano não passará. Apertem os cintos, minha justiça já desceu. Em breve meu fogo descerá para purificar esta nação. Brasil, você será lavada pela minha água e purificada pelo meu fogo. Você passará por um novo batismo. Você nascerá de novo, agora, porém, do Espírito. Brasil, você foi chamada para gerar o que nenhuma outra nação pode gerar. Brasil, você é berço, acolhimento, refúgio, consolo, alento. Brasil, você é luz, você é casa, você é lar. Brasil, do seu seio sairão a nova onda do meu derramar para o mundo. Antes que meu filho volte, vocês prepararão um caminho para ele. Como Miriam dançando na beira do mar vermelho, será vocês dançando saltitantes, transbordando alegria nas nações, anunciando a obra do evangelho. Fiz de vocês um povo alegre. Não conseguem ver? Pois a minha alegria é a força de vocês. Com alegria vocês entrarão pelas portas das nações, anunciando as boas novas do Cordeiro. O meu óleo de alegria contagiará por onde vocês passarem. Vejam, contemplem o que acontecerá quando os dias difíceis passarem. Enxerguem pelos olhos da fé e contemplem. Povo brasileiro, se santifique, se purifique, se arrependa das suas más condutas, voltem-se para mim no dia da calamidade, no dia da destruição, no dia da humilhação desta nação. Voltem-se para mim com quebrantamento, com jejum e lamento. Arrependam-se das suas práticas. Minhas mãos estão estendidas. Eu estou aberto para recebê-los e curá-los da sua falta de paternidade. Eu sou o pai de vocês. Desde o princípio eu os criei com abundância, belezas naturais, com recursos que outros lugares não têm, com uma fauna exuberante e com riqueza de biomas. Brasil, eu sou o pai de vocês. Por que procuram em outro lugar o que só podem encontrar em mim? Eu sou o pai de vocês. Só mais um pouco e não passará. A iniquidade de vocês será lavada, a idolatria removida de seu DNA. Porque eu sou o pai de vocês, o Deus de vocês, o refúgio de vocês, a fortaleza de vocês. Apertem os cintos. Estou trazendo tudo que está nas trevas para a luz. Toda mentira, toda armadilha, todo plano sujo e maligno sobre esta nação. Não se espantem nem se aterrorizem com o que está por vir. Não esmoreçam em face das grandes abominações que serão expostas. É preciso a exposição para que tudo seja colocado sobre a minha luz. Não mais ficarão à mercê de chacais, de hienas, de leões devoradores. Vejam, minha destra fiel entra com poder sobre toda esta nação, de norte a sul, de leste a oeste. Minha destra está entrando sobre este solo, indo no mais profundo que ela pode ir para abalar o que precisa ser abalado. Meu remanescente, orem como nunca antes, eu estou com vocês. Eu dou poder a vocês. As orações de vocês estão subindo em meu tribunal. Como nunca antes, perseverem. As lágrimas de vocês têm peso no reino do Espírito. As lágrimas de vocês estão sendo colhidas em todo o território em um cálice. Tal cálice que será derramado em breve sobre este solo. Continuem, meus filhos amados, meus filhinhos, eu os amo. Vocês são meu e eu sou de vocês. Eu os amo, eu os amo. Continuem firmes, continuem fortes, continuem corajosos. Remanescente, meditem na minha palavra dia e noite, debruce na Bíblia dia e noite. É tempo de vocês conhecerem o que ninguém jamais conheceu. Mais uma vez repito, apertem os cintos, não será fácil, pelo contrário, será doloroso, pois a nudez dessa nação será exposta. Mas lembre-se, eu estou com vocês. Orem continuamente, intercedam continuamente, declarem a minha palavra sobre este solo continuamente. Eu amo vocês, assim diz o Senhor. Ai, Pai. Há algo a mais que ele também pediu para que eu fizesse aqui nesse vídeo e eu preciso obedecer. Então vocês me desculpem. Está emocionado, eu não consigo falar das coisas de Deus sem chorar as lágrimas dele, porque à medida que ele vai falando assim, eu amo vocês, eu os amo. Eu sou inundada por esse amor, sabe? Sobre o nosso solo, sobre a nossa nação.
E à medida que, quando eu escrevi isso de manhã, à medida que o Senhor ia falando da destra dele, ele abria minha visão espiritual e eu via uma grande mão entrando, assim, sabe, no solo, assim, sobre o mapa do Brasil, assim, ó, e fazendo assim, e trazendo a terra toda pra cima. Eu via isso, assim, sabe? E lendo isso tudo aqui pra vocês, a visão vem de novo do revirar da terra. Ao mesmo tempo eu sou tomada por muito temor, muito amor, muito carinho, porque a palavra é dura, mas ele nos ama, é isso que importa. E essa questão dele curar a nossa paternidade é uma coisa que eu estava orando há tanto tempo, porque eu percebi que a nossa nação, ela é órfã, né? A gente vê isso acontecendo sobre os filhos, eu sou uma pessoa que eu sou órfã. Eu sou órfão de pais vivos. Então, eu tenho essa marca em mim, eu sei do que o pai tá falando sobre a cura da paternidade, porque eu tive que passar por esse lugar de cura de paternidade. Eu tive que passar por esse lugar de libertação, então não foi fácil, mas foi necessário para que hoje eu pudesse chamar o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Deus, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, de papai, de meu paizinho, sabe? Enfim, meus irmãos, não queria entrar de chorar aqui com vocês, mas enfim, é necessário, né? A gente tem que chorar as lágrimas de Deus, porque ele falou que as nossas lágrimas estão sendo recolhidas em todo o território e que em breve ele vai usar as nossas lágrimas para jogar sobre esta nação. Não sei o que isso significa, talvez as nossas lágrimas ajudem na purificação e no nascimento do avivamento. Eu não sei, é algo muito além da minha compreensão natural. Eu só obedeço e compartilho essas coisas aqui com vocês. Ainda há um texto que eu preciso ler aqui pra vocês sobre direções que ele me passou e eu preciso liberar isso sobre a vida de vocês. Então é com muito temor que eu vou fazer isso. Eu vou ler o texto sobre o que ele me pediu pra fazer e logo em seguida eu vou fazer uma oração de derramamento dessa unção sobre vocês. Sobre mim ele escreve assim: filha, derrame sobre eles uma unção fresca, você sabe fazer isso. Derrame sobre eles poder e armas espirituais para essa batalha. Continue sendo porta-voz sobre esse solo e sobre esta nação. Eu sei que você a ama muito. Eu dei ela a você para ser sentinela sobre este lugar. Continue, seja forte e corajosa, não tema e não desanime, pois eu estou contigo todos os dias. Filha, libera sobre eles a unção para conhecerem as entrelinhas da minha palavra. Aquilo que derramei a você, derrame a eles com imposição de mãos. Desvende os olhos dele para que vejam, compreendam e entendam como o meu reino espiritual funciona, pois há chamado para alguns dentre o povo serem como Esdras e Neemias, conhecedores e entendedores da minha lei espiritual e natural. Vocês precisam aprender e compreender para que saibam operar com Jesus no tribunal celestial. Eu deixei tudo na minha palavra e vocês entenderão as leis espirituais baseadas nas leis naturais que deixei embutido dentro da minha palavra. Libera sobre eles, filha. Levantem-se Déboras, levantem-se Esdras, levantem-se Neemias, legislem nas regiões celestiais, filhos. Operem com Jesus no meu tribunal. Façam parte da Assembleia Divina. Mais uma vez repito, apertem os cintos, não será fácil, pelo contrário, será doloroso. Mas eu amo vocês, assim diz o Senhor. Então eu vou obedecer ao papai e vou orar. Vou liberar sobre vocês essa unção que ele pediu para eu liberar. Antes que vocês falem alguma coisa, eu estou no deserto com Deus já tem 6 anos mais ou menos, mas de uma forma mais intensa tem uns 4 anos que eu tenho estado face a face com Deus. Quando for o tempo certo de eu compartilhar isso com vocês, compartilharei, tá? Mas agora não me compete porque o pai não me autorizou. Mas basicamente no deserto eu tive momentos como Jó, onde o Senhor abria minha audição espiritual para entender o que estava acontecendo no tribunal celestial em relação à minha vida, onde Satanás ia na presença dele me acusar. E o pior de tudo, ele tinha a base legal, natural e espiritual por causa das muitas brechas que paravam sobre mim, sobre os muitos pesos que paravam sobre mim, até mesmo de hereditariedade, sabe? Sobre maldições hereditárias, sobre maldições genealógicas. Foi muita coisa que eu precisava colocar em ordem, quebrar muitas maldições, confessar muitas coisas, mas pela graça de Deus, hoje eu entendo o porquê que ele me levou a fazer esse passo a passo, porquê que ele me levou a viver esse momento de acusação no Tribunal Celestial. Ele me ensinou através desse ponto específico da minha vida, para que eu pudesse aprender a me defender dentro da Bíblia,
usando a palavra, de chegar no tribunal de Cristo e falar assim, ó, aqui tá escrito na tua palavra, porque o mundo espiritual é regido por leis. As nossas orações são petições no reino do Espírito. Então, se a gente não conhecer a palavra de Deus, a gente não souber manusear a Bíblia, a gente vai ser esmagado pelo inimigo. Então, como o pai falou, há um chamado entre alguns do povo para serem Esdras, Neemias e Déboras. São legisladores da palavra, eles manuseiam a palavra, eles estudam a palavra, eles conhecem a lei. Eu não estou falando de Torá, eu não estou falando do Pentateuco, eu estou falando da lei de Deus. E o Senhor, ele me ensinou que a lei espiritual está embutida na Bíblia. E à medida que nós aprendemos e vemos os textos com os outros olhos, o Senhor descortina essas entrelinhas e faz a gente compreender como que funciona o tribunal celestial. E uma das partes que ele me fez, que ele deu o start para que eu entendesse, foi o livro de Jó. Porque a palavra fala que Jó era um homem íntegro, um homem justo, um homem temente ao Senhor, um homem que se colocava na brecha. E por que então Deus permitiu que Satanás fizesse tudo na vida de Jó, como ele fez? Ele permitiu porque havia uma brecha na vida de Jó. Tem uma oração que Jó faz: o que eu temia me sobreveio, eu temia, ele tinha medo de que aquilo acontecesse com ele, e foi o que aconteceu. A brecha era o medo, e foi essa brecha que Satanás usou no tribunal de Deus para agir na vida de Jó. Lembre-se, Deus, ele deixa um limite, toque em tudo menos na vida dele. Então, o que isso significa? Essa passagem nos ensina como que Satanás, como o nosso acusador, como o nosso advogado de acusação, trabalha no tribunal celestial, mas nós sabemos que depois que Jesus veio, morreu por nós, subiu ao céu, se assentou à destra de Deus, toda a autoridade lhe foi dada. E ele, a palavra, chama Jesus de justo juiz, de legislador, nosso advogado de defesa, nosso sumo sacerdote diante de Deus. Então significa, meus queridos, que do lado tem Satanás e seus acusadores, os seus advogados de acusação diante das nossas brechas, diante das nossas causas, mas em contrapartida nós temos do outro lado Jesus como nosso advogado de defesa. Então nesse momento eu quero fazer uma oração obedecendo o que o Pai me pediu para fazer, liberar sobre a sua vida essa unção fresca de palavra. Como ele falou, é chegado um tempo de conhecer aquilo que outras gerações passadas não conheceram, porque a autoridade, o poder, a unção, a capacitação está sobre as nossas mãos, sobre esse novo descortinar, sobre este novo conhecimento do reino do Espírito baseado dentro da palavra. É chegado esse tempo para que a gente tenha responsabilidade, não só como os filhos, não só como os crentezinhos bonitinhos que vão na igreja todo domingo, toda quarta-feira ou toda vez que tem algum culto, alguma coisa, mas que a gente realmente tenha responsabilidade de nos assentarmos na Assembleia Divina, como o Pai falou. As nossas orações estão subindo na Assembleia Divina, nos assentarmos junto com os anciões e legislar com Jesus Cristo. Mas eu quero dizer a vocês, eu vou liberar esta unção. Se esta unção começar a falar contigo, queimar o teu coração, você começar a se arrepiar, toma posse, porque esse é um dos sinais de que Deus está falando com você. O coração fica acelerado, vem um fogo na barriga, um frio na barriga, você começa a arrepiar dos pés à cabeça, suas mãos ficam trêmulas, os pés ficam trêmulos. É com você que o Senhor está falando. Se você não sentiu nada disso, se você sente que não é pra você, simplesmente passa e tá tudo certo, tá bom? Mas o que eu preciso fazer, eu vou fazer. Então, com toda licença, eu vou orar. Se eu chorar, vocês não liguem. Como Jeremias, eu estou aprendendo a chorar as lágrimas do Senhor. Então, não me julguem, meus irmãos, eu não consigo adentrar na presença do Senhor sem me quebrantar, sem reconhecer que eu sou pó, que eu sou ruim, que eu sou nada, que eu sou... Nossa, meu Deus. Ele é tudo em mim e é isso que basta. Então, vamos lá. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te entrego, eu te apresento todos esses filhos que estão vendo esse vídeo, todas as pessoas que estão acessando as suas palavras através desse vídeo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu derramo unção fresca do céu sobre a vida deles. Eu derramo, meu Deus, unção fresca, Pai, de conhecimento, de discernimento, de entendimento das coisas espirituais. Pai, como aquilo que o Senhor derramou na minha vida, Pai, até aqui, Senhor, tudo que nós construímos do deserto até esse momento, Senhor, que o Senhor venha derramar sobre a vida do teu povo, Pai,
para que eles, Senhor, venham a te conhecer, venham a conhecer como acontecem as coisas do Espírito, como que funcionam as coisas no reino espiritual através da tua palavra, porque o Senhor deixou tudo nas entrelinhas. Pai, em nome de Jesus, abra os olhos naturais e espirituais dessas pessoas a qual o Senhor está convocando nesse momento, para acessar esse conhecimento das entrelinhas da Bíblia. Você que acessar esse conhecimento, você vai começar a ler a palavra de uma outra forma. A Bíblia vai saltar aos teus olhos de uma outra forma. Espírito Santo batiza-os com essa unção fresca que vem direto do trono do Senhor, essa unção fresca, Espírito Santo, que vem de ti, unção de conhecimento, unção de legislação, unção de direito, unção de advocacia espiritual, para que esses filhos posicionados saibam legislar junto com Jesus nas regiões celestiais, nas assembleias divinas, nos tribunais, Pai, para que eles, Senhor, possam ter responsabilidade, Pai, sobre as causas, Senhor, do teu reino, Pai. Porque, Senhor, nós somos sacerdócio santo, povo exclusivo do Senhor. O Senhor não mais, Pai, nos chama servos, mas amigos, Senhor. Nós podemos, através de Cristo Jesus, sermos chamados de filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti agora, nesse momento, venha sobre o Teu povo, o Teu remanescente, o Teu arraial, com um batismo de paternidade espiritual. Não paternidade natural, mas paternidade espiritual. Porque quando nós somos batizados, Pai, com essa unção de paternidade espiritual, nós nos posicionamos como filhos nas regiões celestiais, como Cristo Jesus se posiciona. Porque nós, Pai, através do Espírito Santo, hoje, não temos mais a nossa mente, mas sim a mente de Cristo em nós. Através do Espírito Santo também temos a sua mente em nós. Pai, em nome de Jesus, sopra o teu Espírito, Pai, sobre o teu povo, sobre o teu remanescente, Pai. Levante os teus Esdras, os teus Neemias, as tuas Déboras aqui neste lugar, Senhor. Com unção, Senhor, de legislação espiritual. Com unção de legislação espiritual. Abra os olhos, abra os ouvidos, Espírito Santo, eu peço a Ti, eu intercedo agora por eles, para que os ouvidos espirituais sejam abertos, para que, Senhor, os olhos espirituais sejam abertos, para que, meu Deus, os sentidos espirituais, Pai, sejam ativados, Pai, para que a percepção, Senhor, da Tua palavra, com esse novo batismo de conhecimento da Tua palavra, seja ativado agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus, recebam essa unção fresca dos céus. Ao ler a Bíblia, vocês não mais lerão a Bíblia com os olhos naturais, mas lerão a Bíblia com os olhos espirituais. Vocês vão ficar olhando a Bíblia e se perguntando o que está acontecendo, o que está acontecendo. O Pai manda dizer que é vida, e vida abundante saindo da palavra. O Senhor manda dizer que é poder, poder saindo da palavra. O Senhor manda dizer que é capacitação saindo da palavra. Remanescentes, se posicionem, orem, meditem na palavra dia e noite, como Daniel, como Esdras, como Neemias, como todos os meus servos, como todos os meus filhos. É chegado um tempo de vocês não mais andarem por olhos de lideranças, chegado um tempo de vocês não mais me conhecerem por olhos de líderes, mas me conhecerem de andarem comigo. Assim como Jó, no final do seu processo com Deus, ele falou, não mais, Senhor, te conheço de ouvir falar, mas eu conheço de vê-lo, de andar contigo. Que sejamos assim, é chegado esse tempo de fortalecimento individual, de fortalecimento no íntimo, é chegado esse tempo, esse vento sopra o remanescente de Deus. Remanescente, vocês não andam de acordo com denominações religiosas, vocês não andam de acordo com líderes, vocês andam de acordo com o meu espírito. Se alinha ao meu espírito e eu os levarei a lugares que vocês jamais pensaram em pisar, para que o meu propósito se cumpra na terra. Se posicionem, quebrem todas as alianças que vocês fizeram ao longo da vida de vocês, e assim também como de todos os seus antepassados, de toda a tua árvore genealógica, porque a partir de vocês são novas todas as coisas, a partir de vocês são nova aliança, a partir de vocês a descendência de vocês está limpa e purificada. Entrem nesse tempo comigo, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Deixa eu ver mais o que eu preciso liberar aqui, porque eu vou falando, gente, eu esqueço. Então eu tenho que obedecer ao Pai. Obrigada, Espírito Santo, vamos lá. Ai, Espírito Santo, nesse momento, esse ministério que nós estamos vivendo aqui agora, o livro de Atos ainda está sendo escrito, e ele está sendo escrito por Ti, Espírito Santo. Nós te amamos, nós te desejamos, o Senhor é bem-vindo no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo. Nós somos o Teu templo,
Nós somos, Espírito Santo, separados por Ti, para esta missão. Espírito Santo, assim como o Senhor me capacitou, eu peço a Ti, capacite o Teu povo. Eu peço a Ti, Espírito Santo, separe aqueles a quem o Senhor vai nesse momento, agora, a partir de hoje, começar a falar no íntimo, no secreto. Separe, Espírito Santo, os Teus, aqueles que estão sendo levantados hoje para esta obra, para a obra do avivamento, para a obra, Senhor, de oração e intercessão profética desta nação. Separe, Espírito Santo, sopra o Teu vento de mudança sobre este povo, sopra o Teu vento de libertação sobre este povo, quebre todo jugo de religiosidade, quebre todo dogma, paradigma que paralisa, limita a mente, Espírito Santo, dentro do Teu remanescente, para que esse povo possa se guiar único e exclusivamente por Ti, porque na igreja primitiva os apóstolos eram guiados único e exclusivamente pelo Senhor. Espírito Santo, era o Senhor quem falava o que eles poderiam falar. O Senhor é quem permitia que eles issem a tais lugares ou não. Que possamos voltar essa unção novamente da igreja primitiva. Espírito Santo, aviva-nos, quebranta-nos, quebra o jugo sobre os nossos ombros, os jugos que não foram Jesus quem colocou, mas sim a religião. Quebre as alianças, Espírito Santo, descortine os nossos olhos naturais e espirituais, para que a gente possa perceber, para que a gente possa entender, para que a gente possa se quebrantar e se arrepender diante das coisas que nós fizemos que não te agradava. Espírito Santo, bote o nosso coração, bote o nosso céu profético alinhado 100% contigo. Pai, em nome de Jesus, ativa o espírito de todos que estão aqui, Senhor, com armas novas espirituais. Abra os olhos para que eles possam ver, abra os ouvidos para que eles possam ouvir, abra o sentido, Senhor, o olfato para que eles possam, Senhor, sentir os aromas, Pai, discernir os aromas, a sua presença em meio a esse campo de batalha. Senhor, meu Deus, eu oro por Ti agora, capacite o Teu povo, capacite o Teu remanescente com novas armas espirituais, Pai. Armas, Pai, que estão reservadas para esse tempo, armas que estão reservadas para esse momento. E não só a liberação das armas, mas também, Senhor, unja o Teu povo com capacitação de manuseio dessas armas, Pai. Ativa, Senhor. Pai, coloca o Teu povo, o Teu remanescente sobre uma redoma de proteção, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Coloca-nos, Pai, sobre a Tua arca, dentro da Tua arca espiritual, para que o Teu remanescente possa ser protegido, guardado, escondido durante esse tempo. E, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, batiza-nos com uma unção, Senhor, de quebrantamento, Pai, para que possamos chorar as Tuas lágrimas, para que possamos, meu Deus, ter zelo, Senhor, para que possamos ser consumidos pelo zelo com a Tua casa, como o salmista, Senhor, falava, mas que nesse tempo nós podemos ser consumidos pelo zelo com a Tua noiva, Jesus, pelo zelo com o Teu remanescente, Pai, com as Tuas causas, Senhor. Batiza-nos com esse zelo, Senhor. Batiza-nos, separa, Pai. Separa-nos, Senhor, bote sobre os nossos ombros, Pai, mantos novos, Pai. Mantos novos, Senhor, porque, Senhor, através deles nós podemos ter autoridade, Senhor, para pisar em serpentes, e no nome de Jesus, porque esses mantos podem não ser representações, meu Deus, para os homens, mas é grande representação no reino do Espírito, Senhor, porque, Senhor, quem carrega o manto é aqueles que são reis, e nós, por intermédio de Cristo Jesus, podemos nos assentar nas regiões celestiais, Pai, e ser governantes com eles, ser reis com eles, a ser sacerdote com eles, porque o Senhor nos separou para esse tempo, para esse momento, Pai. Ativa, Senhor, blinda a mente, Pai, blinda o corpo, blinda o espírito, Senhor. Em nome de Jesus, eu derramo o sangue de Jesus sobre as entradas e saídas, Pai, do corpo, da alma e do espírito, Senhor, do Teu remanescente, Pai. Eu derramo e declaro o sangue de Jesus sobre as entradas e saídas, Pai, dos sentidos naturais e espirituais do Teu remanescente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, guarde a nossa fronte, guarde a nossa direita, a nossa esquerda e também a nossa retaguarda, pois o Senhor, Pai, é o Senhor dos exércitos. Tu és o Deus dos exércitos, o Senhor está conosco nessa batalha. Obrigado por se levantar pela nossa nação, Pai. Obrigado porque sabemos que sem Ti nada poderia ser possível, Senhor. Porque é somente pela força da Tua destra fiel, do Teu braço forte, é que podemos, Pai, falar e profetizar que a nossa nação nascerá novamente do Espírito, para que se possa cumprir todo o Teu propósito nesta terra. Em nome de Jesus.
Batiza-nos com óleo fresco, Pai, dê ordem aos teus anjos, ativa os teus anjos ao nosso redor, mande reforços com as patentes espirituais necessárias para estarem conosco, com o teu remanescente nesse tempo de grande batalha. Ativa a nossa boca, Pai, para ser bênção nesta terra. Ative, Senhor, os nossos lábios para falar em palavras, Pai, de bênção sobre este lugar. Nós somos tua boca neste lugar, nós somos a sua boca, Senhor, nesta terra e nas nações. Usa-nos. Como fez com Isaías, o Senhor purificou a boca de Isaías. Purifique a nossa boca, Pai. Purifique a nossa boca, Senhor, porque nós andamos no meio de um povo de lábios torpes e nós falamos palavras torpes, Pai. Então, portanto, Senhor, limpa, batiza, purifica, refina, Senhor, a nossa boca, os nossos lábios, Pai, assim como também as intenções do nosso coração, Senhor, as intenções do nosso coração, Senhor. Batiza, Pai, guarda, Senhor, protege, Senhor, porque nós somos maus, nós somos pó, o bem que nós queremos nós não fazemos, mas o mal que a gente não quer, esse a gente faz sem pensar, Pai. Portanto, nós precisamos de Ti incansavelmente, 24 horas por dia, todos os segundos do dia. Nós precisamos do Senhor em nós, Pai. Ai, ativa-nos, Jesus. Ativa-nos, Jesus. Ativa-nos, Jesus. Meu Deus. Gente, olha, eu tô pegando fogo. Jesus Cristo. Deus maravilhoso, meus irmãos. Eu espero que vocês sejam levantados. Espero que tudo isso testifique no espírito de vocês. E é chegado o tempo da gente se posicionar nas regiões celestiais, é chegado o tempo da gente ter responsabilidade com as causas do Abba. Não mais brincar de ser filhos, irmãos. Não mais brincar de ser crentes, mas assumir a paternidade espiritual e nos posicionarmos como o nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo, diante desse cenário todo que está acontecendo. Então se levantem intercessores, se levantem Déboras, Esdras, se levante remanescente nesse momento. O pai não falou nada comigo de convocar jejum. Tem muitas pessoas que mandam mensagem para mim: Mari, convoque um jejum, que você tem influência. Amados, eu obedeço ao pai em tudo aquilo que ele me fala. Às vezes ele vai fazer isso com um irmãozinho. Ele vai levantar outro irmão que vai convocar um jejum, que vai convocar esse momento solene e tudo bem. Mas comigo ele disse apenas isso. Ele falou que não é tempo, tá? De ajuntamentos solenes acontecerem. É tempo da gente se fortalecer, no secreto. Dobrar o joelho. Você com Deus no íntimo, porque ele me disse que o remanescente precisa criar raízes. O remanescente precisa criar raízes. Se as nossas raízes não estiverem profundas no Pai, Satanás pode lançar um vento que vai arrancar a gente com raiz e tudo. Pode vir o que vier, pode vir furacão, pode vir ventania, pode vir tempestade, que nada vai acontecer porque as nossas raízes estão profundas em Deus. Então, obedeçam ao Senhor, aprofundem as raízes de vocês, ajoelhem no secreto, cheguem mais próximo dele, reservem um tempo para que vocês possam criar uma rotina com o Pai, de busca mesmo, sabe, de derramar na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, batiza Espírito Santo, eu peço a Ti, batiza Espírito Santo, Teu remanescente, com fome, sede, zelo pela palavra. Espírito Santo, leve o Teu remanescente a essas águas profundas que estão escritas lá em Ezequiel, até que a gente não ache mais pé, mas que a gente se submerja no Teu oceano de graça. Por favor, Pai, eu peço ao Senhor um batismo novo sobre o Teu remanescente, com zelo, com fome, com sede, com carinho, com amor pela Tua palavra. Porque eu sei que quando a gente cuida da palavra, quando a gente tem carinho pela Tua palavra, o Senhor fica feliz, o Senhor sente prazer em ver a gente se deleitando na Tua palavra. Então, portanto, Espírito Santo, por favor, batiza o Teu remanescente com esse zelo, para que a gente possa ser consumido por esse zelo com a palavra do Pai, e leve-os a essa água profunda contigo, única e individual, para que eles conheçam coisas novas que eles ainda não ouviram falar, para que eles façam pontes na palavra que ainda ninguém fez, para que eles possam descobrir coisas que ainda ninguém descobriu. Traga essa unção de frescor, de amor, de zelo, de carinho, de fome, de sede pela Tua palavra, Pai. Capacita-nos, ó Deus. Obrigado pelo Teu sustento. Enfim, meus irmãos, é isso. Eu vejo vocês na próxima pauta, no próximo vídeo. Continuem orando pela minha vida. Mais uma vez, eu agradeço a vocês
de verdade, em nome de Jesus, por toda a oferta que vocês têm trago para o canal, porque se não fosse vocês, eu não conseguiria estar tão entregue como eu tô. Eu agradeço imensamente pela vida de vocês, vocês vivem nas minhas orações, eu sou grata ao Senhor, eu oro incansavelmente por vocês, vocês são bálsamo na minha vida, bálsamo de confiança, bálsamo de cura, bálsamo, refresco. Nossa, frescor dos céus. Então, obrigada de verdade. Que Deus capacite vocês, que Deus fortaleça vocês, que Deus abençoe vocês, tudo que vocês colocarem as mãos, que sejam protegidos, aquilo que leva o nome de vocês nas regiões celestiais e também na terra possam ser agora protegidos pelo Senhor, que o Pai envie anjos que cuidam das bagagens, anjos que cuidam, que protegem, que guardam, que esconde essas questões, essas coisas, que tudo que leva o teu nome no mundo natural e espiritual, tudo que está ligado a você com laços sanguíneos e consanguíneos, teus negócios, a tua família, os teus filhos, possam estar nesse tempo que começou sobre o Brasil, guardados, protegidos, selados com o sangue do Cordeiro, para que o inimigo não venha tomar, para que o inimigo não venha roubar, para que o inimigo não venha ceifar, para que o inimigo não venha destruir, mas que tudo isso esteja agora sendo lavado pelo sangue de Jesus, ok? Amém? Então é isso, orem pela minha vida, até o próximo vídeo, até a próxima pauta, e vamos, que eu já tô suando aqui, irmãos, nossa, ó, já tô até vermelha aqui, ó, tô igual a sarça ardente, eu tô pegando fogo, mas não me consumindo. Que Deus abençoe vocês, amo vocês em Cristo Jesus.